David Neres prepara-se para ser confirmado como quarto reforço do Benfica para a próxima época. Depois de Musa, Ristich e Alexander Ba, os responsáveis encarnados vão rubricar o acordo com o extremo do Shakhtar Donetsk, alcançado há algumas semanas. Esta decisão resulta da saída iminente de Everton, que abre vaga à entrada do também internacional brasileiro. O entendimento entre os encarnados e os dirigentes ucranianos permite a contratação de David Neres sem que isso implique a saída de recursos financeiros, em virtude da dívida que o Shakhtar tem com o Benfica pela compra no início da época do também extremo Pedrinho. Avança agora um acerto de contas. Dos 18 milhões negociados, só haviam chegado aos cofres benfiquistas 3, agora anulado com a vinda de Neres, que custou ao clube de Donetsk 12 milhões de euros quando o adquiriram ao Ajax em janeiro. A invasão da Rússia à Ucrânia impediu que o atleta de 25 anos se tivesse estreado. A intenção de reforçar as alas do ataque com 2 elementos, Ricardo Horta do Braga é alvo prioritário, estava dependente da saída de um extremo, agora alinhavada. Nesse sentido, David Neres está já à espera que o telefone toque, até porque há expectativa do lado do Benfica em fechar as duas negociações até ao final da semana, a começar pela venda de Everton ao Flamengo. David Neres tem o carimbo do treinador Roger Schmidt, que aprecia as características do brasileiro que viu jogar ao vivo pelo Ajax durante os 2 anos em que treinou o PSV. O dianteiro também está ansioso por dar um novo rumo à carreira. Por estar parado desde fevereiro devido à guerra, já está a trabalhar no Brasil com um preparador físico particular para recuperar o tempo perdido. Em paralelo, informou sobre a realidade benfiquista com o próprio Everton, com os centrais Morato e Lucas Veríssimo, que encontrará na Luz, e com o extremo Pedrinho. Já o espanhol Grimaldo está afastado do plantel do Benfica em definitivo. O lateral esquerdo vai treinar à margem da equipa principal até encontrar um novo clube e, se ainda não tiver encontrado um destino quando os trabalhos de pré-época arrancarem a 27 de junho, ele irá continuar na mesma situação. Com mais um ano de contrato, o cenário de renovação está afastado por ambas as partes. Assim, a SAD dos encarnados terá uma reunião com o defesa para discutir uma solução capaz de agradar a todos os intervenientes. O Benfica sabe que será difícil realizar um encaixe significativo com a transferência do camisola 3, mas considera possível pelo menos reaver os 2 milhões e 100 mil euros investidos quando contrataram o espanhol ao Barcelona em 2016. O lateral, recorde-se, protagonizou um problema disciplinar na véspera da última jornada da Liga Bwin, quando soube que estava convocado para a visita a Paços de Ferreira. Com a situação do Benfica no campeonato definida, o defesa contava ser poupado, mas tal não aconteceu. A ver a lista de eleitos, desenhou um emoji, escreveu a palavra brincadeira e mostrou-se furioso no balneário. O caso deixou o clube e jogadores mais afastados, mas a decisão de o distanciar do plantel não está relacionada com esse episódio. Aliás, os encarnados planeiam gerir da mesma forma outros jogadores transferíveis. Neste sentido, o Clube da Luz continuará ativo na busca por um lateral esquerdo, embora já tenha contratado o sérvio Mihailo Ristich a custo zero. O Benfica quer dar um concorrente de peso ao ex-jogador do Montpellier, sendo que o jovem Sandro Cruz deve ser descartado da equipa principal. Mais um nome apontado ao Benfica, sem grande grau de veracidade. Desta vez é o central internacional, ele que foi internacional pelas camadas jovens pela Bélgica, tem 24 anos e de seu nome Ahmed Touba. O jogador, que tem 1,90 m, atua no Valwick, fez uma época excelente e despertou muito interesse entre vários emblemas europeus. Além do Benfica, também é alvo do Celtic, Marselha, Sevilha, Olympiacos, Angers, Real Betis, AEK de Atenas e Bayer Leverkusen. Ontem falámos nele e hoje volta a correr muita tinta sobre Vitinha. É uma novela que pode arrastar-se pelo menos até ao final deste mês. A última temporada confirmou Vitinha como um dos grandes talentos do futebol português, permitiu a estreia na seleção nacional e, claro, despertou a cobiça de alguns dos tubarões do velho continente. O Manchester United surge neste momento na frente da corrida, mas não é só. Os Red Devils não fizeram qualquer proposta oficial ao Futebol Clube do Porto. Os Dragões só admitem
a saída do jogador se a cláusula for batida. Para isso, o clube comprador tem de reforçar os cofres azuis e brancos com 40 milhões de euros para garantir um dos médios mais influentes na equipa de Conceição. Caso o jogador permaneça no Dragão, ainda que não está excluída essa possibilidade e a SAD lhe propor a renovação de contrato, porque o atual vínculo termina em 2024, mas para já o United encontra-se na frente da corrida para colmatar as saídas dos médios Pogba e Matic. Depois de ontem ter sido noticiado o interesse do Barcelona em Pedro Porro, desta vez o Barça pergunta por outro defesa dos Leões. Gonçalo Inácio, central de 20 anos ligado contratualmente ao Sporting até junho de 2026, é um alvo cada vez mais apetecível para alguns dos clubes mais poderosos da Europa e depois do United ter manifestado interesse na contratação do atleta, agora foi a vez de o Barcelona querer saber, sobretudo, os valores desejados pelos Leões para abrir mão do português. Uma abordagem, porém, nesta fase superficial que não passou de uma mera recolha de informação, mas que é um sinal claro de que o nome do jogador já consta na lista de eventuais reforços dos catalães e que já se vê pode conhecer contornos mais efetivos caso os espanhóis decidam avançar para a sua aquisição. Nestas contas tem de se colocar sempre o Newcastle, o primeiro clube a manifestar interesse em Gonçalo Inácio, ainda em janeiro deste ano, mas o negócio acabaria por não ter pernas para andar, não só porque os Magpies não chegaram aos valores desejados pelos Leões, mas também porque o próprio projeto desportivo não cativou o jogador, pois o Newcastle, apesar da sua história, não disputa sequer as competições europeias. Passemos agora para Rodrigo Battaglia, que vê o Mallorca disposto a subir a parada para assegurar a sua continuidade em terras espanholas. O centrocampista é uma das prioridades do clube que garantiu a permanência na principal divisão espanhola, informou a Cadena SER. Para já, a grande dificuldade passa por convencer Battaglia a baixar o vencimento que o médio oferece nos Leões, uma cifra a rondar os 1,4 milhões de euros livres de impostos. No entanto, a boa resposta dada pelo argentino, que realizou 31 encontros pelo clube, justificará um esforço da parte do Mallorca, que terá a seu favor a vontade do Sporting de desfazer-se do passo do médio, que termina contrato em 2023 e que não conta para Amorim. Já em 2020-2021 estivera cedido, neste caso ao Alavés, onde fez 35 partidas. Foi uma das grandes figuras da histórica época do Casa Pia e é por Pinamanique que vai continuar em 2023. Ricardo Batista, experiente guarda-redes luso-angolano, renovou o contrato e vai acompanhar os gansos na subida à primeira divisão. João Nunes, central de 26 anos, é o nome mais desejado no Bessa para reforçar o eixo defensivo do Boa Vista para a próxima temporada. O atleta formado no Benfica representou as águias de 2005 a 2016, termina contrato com o Puskás Academia a 30 de junho e passa a ser um futebolista livre, um pormenor importante para os achadrezados. Mais ainda, depois da venda de Jackson Poroso ao Citigroup e o regresso de Tiago Ilori ao Sporting, Petit tem apenas Vicente Sassou, que foi contratado ao Servette, Rodrigo Abascal e Reggie Cannon para o trio da defesa, e a continuidade do norte-americano não é um dado adquirido. O treinador mostrou à SAD urgência de identificar reforços para o setor e João Nunes é um processo mais do que bem encaminhado. A empresa que o agencia tem uma boa relação com os responsáveis do Bessa, é a mesma de Salvador Agra, e isso ajudará a limar as poucas arestas existentes. Por Moreira de Cónegos também há novo reforço. Pedro Aparício, que se destacou ao serviço do Mafra, assinou um contrato válido por uma temporada com outra de opção. Foi um dos destaques da temporada que agora findou e está de saída do Gil Vicente. O presidente do Ankaragaço confirmou esta terça-feira que Pedrinho pode vir a ser apresentado como reforço do clube turco nos próximos dias, apenas com um pequeno problema a adiar a concretização do negócio. A verdade é que, em princípio, o anúncio oficial ainda deverá ocorrer hoje, não há nenhum problema da nossa parte, o jogador vai juntar-se ao nosso clube se resolver o seu problema com o Gil Vicente, estamos a aguardar o processo. São as palavras do presidente do clube, Faruk Koka. O Vitória renovou com o ídolo de João Cancelo, Nuno Correia. O lateral direito de 16 anos estava a competir no escalão de sub-17 e é internacional português pela seleção de sub-16. Depois de 2 épocas consecutivas na segunda Liga, Zé Valente volta a deixar o futebol português, desta vez para rumar à Indonésia. O médio de 28 anos é o mais recente reforço do Sleman, o 14º classificado do campeonato da Indonésia.
Campeões, fechamos com mais uma notícia do Bessa. Bruno Lourenço é reforço do Boa Vista. O médio que nas últimas 2 temporadas representou o Estoril foi apresentado já como jogador achadrezado. A mudança dá-se a custo zero e implica um acordo válido para as próximas 3 temporadas. Campeões, obrigado pela preferência aqui no MTL. Já sabes que aqui ficas sempre atualizado ao minuto sobre o mercado de transferências. Deixa o teu like, ajuda o projeto a crescer e quanto a nós, vemo-nos no próximo episódio.